Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui ao nosso webinar, tá? Só apresentar aqui os participantes. Sou o Gabriel, aqui para vendas da Network. Junto comigo aqui a gente está com o Yuri Guimarães, nosso tech lead aí do time de implantação, o Davi Freire, SE da Caspesc, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre o CASAP, que é um produto de conscientização da Caspesc, e vamos dar continuidade aqui. Vou falar um pouco da Network, tá? Trazendo aqui para vocês um pouco do nosso cenário. Nossa missão, só um segundo. Nossa missão é proteger o mundo com soluções inovadoras e confiáveis em cibersegurança, tá? Então, para a gente proteger dados e defender a sua reputação e seu capital, beleza? Trazendo um pouco do cenário aqui que a gente tem com a Kaspersky, nosso fabricante, que está aqui com a gente hoje. A gente tem aí grandes cases no mercado, tá? O maior nível de parceria que a Kaspersky oferece a seus parceiros. A gente está entre os top 3 revendas da América Latina e a melhor revenda do Brasil. Aí, com mais de 20 anos no mercado, a Network Security tem mais de 1,6 mil clientes, mais de 1 bilhão de anomalias reportadas e 800 mil dispositivos protegidos. A gente teve também aqui agora no começo desse ano, no evento global da Kaspersky, onde a gente recebeu a premiação de Strategic Partner 2023, tá? Nessa foto aqui, representando o nosso gerente comercial e coordenador de pré-vendas, recebendo o prêmio aí junto com o Jim Kaspersky. E um pouco mais aqui dos serviços que, como network, a gente pode oferecer para vocês, tá? A gente atende as 4 camadas, Blue Team, Purple Team, Red Team e White Team, tá? Então, no segmento de segurança aí que vocês precisarem, podem contar com a gente. Está aqui para atendê-los. E vamos dar continuidade aqui ao nosso webinar. Vou passar aqui para vocês, tá, para o Davi. Ele vai se apresentar um pouco e trazer um pouco do cenário aí da Kaspersky, para a gente entrar de fato aqui no assunto de CASAP, beleza? Beleza. Obrigado, Gabriel. Obrigado, time da Network Security, pela oportunidade de estar aqui com vocês e de ter esse tempo aqui onde a gente vai falar um pouco sobre uma solução que a gente tem no nosso portfólio, uma solução que tem um foco em conscientização e em cibersegurança para usuários que não sejam relacionados diretamente à TI, né? Ou seja, toda a força de trabalho de uma empresa, de uma instituição. E a gente tem uma plataforma, né, chamada Kaspersky Automated Security Awareness, que é o que a gente chama carinhosamente, até mais fácil de falar, de CASAP ou ASAP, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando de CASAP ou ASAP aqui dentro dessa apresentação, a gente está se referenciando à nossa solução de colaboração, onde a gente implementa, né, e traz aí toda uma suíte de ferramentas para fazer treinamento para usuários finais. Tá? Eu só pedir o apoio aqui do Gabriel para ir passando os slides. Beleza. Tá? Então, dando início, a gente traz primeiramente um contexto para vocês, para que a gente possa entrar em como que a solução ajuda as empresas, né? Também fiquem tranquilos que a gente vai fazer uma demonstração, a gente não vai ficar somente em PowerPoint. Então, realmente, a gente tem um dado preocupante, onde a gente vê aí que tem um alto índice de ataques relacionados a erro humano, né? E é dessa forma que os criminosos eles conseguem, de uma forma mais facilitada, vamos dizer assim, de repente conseguir uma credencial privilegiada ou ganhar também acesso a algum tipo de recurso mais privilegiado, né, explorando a falha humana. Então, a gente vê vários tipos de golpe, né, não somente através de e-mail, mas por SMS, a gente é bombardeado constantemente em cima com esses elementos, né, de engenharia social. Então, quando a gente está falando de conscientização do usuário, não é somente uma questão de promover uma cultura de cibersegurança, né? Mas sim também que a gente sabe que, ao mesmo tempo, que quanto mais capacitado um usuário ele está em relação à cibersegurança, né, menor a superfície de ataque que a empresa está se expondo. Né? Então, menor é o risco dessa empresa. E aí é inevitável, muitas vezes é mais simples para uma pessoa mal intencionada fazer uma engenharia social, né, ou criar alguma campanha de phishing para tentar, né, ter uma credencial
com acesso e respeito dentro da empresa do que desenvolver um código, um malware novo para causar mesmo com a mesma finalidade. Então, a gente vê que realmente é importante essa questão da capacitação dos usuários. Tá? Isso aqui, Davi, então, talvez aqui complementando um pouco da tua fala, trazendo cenários, tá? A gente às vezes imagina que são coisas que não acontecem, ou enfim. A gente tem aqui dentro desses 76% cenários de usuários que clicam em links de e-mail, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e-mails de phishing, casos aqui de usuário que bota o post-it aqui na tela. Esses incidentes, esses 76%, a gente está falando desses cenários reais causados por erro. A gente já tem casos aí no mercado de gente que postou no Instagram a tela do computador trabalhando e tem lá o post-it com a foto da credencial dela. Então isso aí é bem, realmente bem crítico e uma grande falha aí no setor que a gente tem atualmente. Eu acho que pode passar o próximo slide, porque a gente já inicia dentro dessa questão. Então, né, o que os funcionários ou colaboradores fazem, né, ou fizeram para causar um incidente? Né? Lógico que isso aqui a gente não está afirmando que se faça isso, que se faz isso de forma intencional. Mas, pegando estatisticamente, né, os incidentes que foram estudados, quais são as principais ações que os usuários realizam que colocam em risco uma instituição. Né? Então, em torno de 28%, né? Tem alguma coisa relacionada a malware, né? Fez o download de algum tipo de malware, seja numa navegação web, seja no pendrive, né? Hoje, mais em dia, está mais a navegação web em si, né? O pendrive está meio que entrando em desuso, também as políticas de segurança das empresas cada vez mais, né? Bloqueiam esse tipo de acesso. Agora, um dos dados muito importantes, não, uma das fontes muito importantes, essa é realmente a questão das senhas fracas. Então, normalmente os usuários têm uma certa dificuldade de implementar uma senha mais complexa e acaba esquecendo, né? E aí cai no que o Gabriel acaba falando também, acaba escrevendo em algum lugar, uma agenda, um post-it. Isso traz um risco de segurança também muito grande, principalmente, praticamente, quando a empresa ela tem ali muitos parceiros de negócio, muitas vezes entram visitantes também que circulam ali pela empresa e pode passar e capturar essa informação. Também a gente tem ações relacionadas a sistema que usaram, né, recursos da instituição para fins pessoais. Né? Então, por exemplo, usando o e-mail pessoal dentro da instituição, até mesmo hoje com a questão do trabalho remoto, a gente tem um cenário muito comum, que é se utilizar o notebook da empresa para trabalhar em casa e acaba no fim de semana emprestando esse computador para uma pessoa não autorizada para fins de entretenimento. Então, as pessoas vão assistir filmes com dispositivo empresarial, vão tentar baixar algum tipo de jogo, algum tipo de software, e isso acaba também trazendo uma brecha de segurança, né? E um fator de risco a mais para a empresa. E também houveram incidentes relacionados a sistemas não autorizados, né? Utilizar sistemas não autorizados para compartilhar dados. Isso aqui é o famoso, né, o compartilhamento online. Né? Então, muitas vezes a empresa, vou dar um exemplo aqui, você tem um contrato com o Office 365, então é mais do que natural você utilizar o Drive da Microsoft para utilizar, para fazer o compartilhamento de dados, né, de documentos internamente. Então, aí, a gente observa muitas vezes que, além do Drive, por exemplo, o usuário está usando o G Suite, está usando algum recurso do Google, Box, Dropbox, ou seja, outros repositórios que não estariam homologados para a empresa. Então, acaba, além de ter um risco elevado de vazamento de dados, ainda corre o risco também de se perder credencial, e também é um fator muito relevante, é um ponto onde a gente observa também que está muito relacionado com os incidentes que acabaram acontecendo na realidade. E também, quando a gente vai falar com as empresas, a gente fez uma pesquisa para saber qual era, de fato, o motivador principal quando se olha para uma solução que implementa, né, o treinamento e conscientização de segurança. Né? E, assim,
Que bom que a gente teve ali duas principais respostas, né? Que estão diretamente interligadas entre si. Então, 41% falou que é para reduzir o risco, né, do negócio, e está ok, está certo isso. E os 56%, foi até um percentual maior, falou ali em relação de criar uma cultura de cibersegurança. E o que você pode deduzir que, se você criar uma cultura de cibersegurança dentro da empresa, você automaticamente, né, está engajando os usuários, os colaboradores, a terem atitudes mais seguras e isso você acaba chegando no teu objetivo final, né, que é reduzir o risco, né, reduzir a superfície de ataque e ficar permitir os usuários utilizarem somente os recursos em compliance, né, com a segurança da informação. E uma minoria falou que apenas estava fazendo, Por uma estava questão de remunerando, compliance, né? exatamente, estava implementando alguma solução de conscientização de segurança apenas para garantir uma conformidade, né? O que aqui a gente realmente vê que é preocupante, porque isso acaba até reforçando o risco do cliente, né? Muitas vezes ele não está com a visibilidade completa de como uma ferramenta dessa pode, de fato, reduzir bastante o risco de interrupção do negócio e prejuízos, não somente financeiros, mas até mesmo relacionados à marca, à imagem da empresa, que a gente, quando chega nesse nível, é até difícil de mensurar o impacto que pode ter na instituição. Atrelado a isso, a gente também tem os desafios do lado dos próprios colaboradores, né? Então, normalmente, quando você vai fazer uma implementação, né, vai implementar de fato os treinamentos para os usuários, a gente também tem desafios do lado dos colaboradores, muitas vezes por uma visão deturpada em relação às responsabilidades, né? Então, alguns deles acabam entendendo que essa questão de cibersegurança não está relacionado com ele, não é o papel dele, é o papel de outra pessoa prover isso, né? 90% dos usuários acreditam, né? A gente tem um dado preocupante, acreditam que já tem informação suficiente, que já está capacitado o suficiente de segurança da informação e que não precisa de fazer um treinamento, e aí acabam reforçando um comportamento perigoso para a instituição, onde eles acabam agindo com absoluta certeza de que estão fazendo o correto, mas na maioria das vezes não estão, né? Um outro ponto também, a gestão da empresa, a gente até comentou um pouco no slide anterior, né? Então, às vezes é difícil também alguns gestores enxergarem programas de conscientização de usuário como algo importante, né? Então, acaba tratando isso com uma baixa prioridade, isso, né, como eu já havia falado anteriormente, né, aumenta realmente a superfície de ataque, o risco da empresa, e também até com problemas de má comunicação, né? Então, muitas vezes um planejamento que não está claro em relação a essa política em si, né, acaba prejudicando a priorização desses tipos de projeto na instituição, né, e acaba, né, promovendo, né, reforçando uma cultura não relacionada à cibersegurança e as empresas continuam tendo incidentes relacionados que poderiam ser evitados se tivessem tido já tivesse implementado algo nesse sentido. Tá? Eu costumo dizer que muitas vezes é interessante não somente implementar uma solução de conscientização de cibersegurança de forma independente, mas principalmente, né, envolver isso com outros indicadores da empresa. Por exemplo, colaboradores que têm direito a bônus, que têm direito a alguns benefícios. Então, acabar vinculando, né, uma capacitação, um treinamento para acesso a esses benefícios adicionais, muitas vezes ajuda muito a engajar e trazer ali a atenção necessária do colaborador, que aquele treinamento ele tem que ser feito e tem que ser levado a sério, né? Mas a gente vai mostrar mais à frente como que também a própria solução prover ferramentas para aumentar, né, vamos dizer assim, a atenção, a fixação do conteúdo pelos colaboradores. Tem um ponto que eu queria trazer aqui também, Davi. Quando a gente fala que onde o pessoal, às vezes, a gente mesmo também coloca a responsabilidade da segurança para outra pessoa, né?
terceiriza ali para um setor de cibersegurança, um setor de TI, mas a gente precisa entender também, pontuar que existe sim a responsabilidade das pessoas e de soluções, tá? Eu vou estender até uma solução, onde a gente confia muito de que vai ter o bloqueio ou que não vai chegar nada, mas a gente também precisa ter essa consciência desse lado, que a gente não pode sair clicando em qualquer coisa, a gente tem que ler o que é que a gente está acessando, entendendo. Quando for mais na frente na demonstração, a gente vai ver que facilmente a gente consegue identificar algumas coisas e assumir essa responsabilidade, vamos colocar assim, para estar ali junto com soluções, entregando ali um ambiente cada vez mais seguro e evitando ali um comprometimento ali de dados e tudo mais. Para fechar essa parte, né, dos desafios, né, justamente o que a gente estava começando a falar, muitas vezes o conteúdo não estimula o suficiente, né, não desafia o suficiente o colaborador, né, então ele vê isso, acaba atribuindo isso como algo chato que tem que ser feito, né, não como uma coisa que pode, inclusive, né, trazer novos conhecimentos, né, para que ele não somente tenha uma postura mais segura, mas também a gente vai ver que durante todo o treinamento, ao longo dos módulos, os colaboradores vão tendo acesso a certificados, né, o que atesta que ele passou por aquele treinamento, acaba agregando valor para eles, né? E também, muitas vezes, essas habilidades adquiridas não são aplicadas, né? Porque, principalmente em caso de algumas soluções que permitem que o usuário passem ali, assistam um vídeo, ou conteúdo em slide, onde o usuário clica ali para passar todos os slides de uma vez, faz uma prova, passe, e então acaba que isso não fica fixado, né, o conteúdo na mente desse usuário. E aí, obviamente, ele não vai conseguir aplicar o conteúdo aprendido, né, até porque ele aprendeu qualquer coisa, e, e aí você vai ter uma falsa impressão que capacitou um usuário, e esse usuário está pronto, está com a maturidade de segurança mais alta, mas na verdade, né, ele só fez ali uma atividade que foi passada sem conseguir realmente ganhar, fixar aquele conteúdo, né? Então, a gente, na estatística, que sem criar motivação e repetição, né, 70% do que é aprendido é esquecido dentro de um dia, né? Então, é muito rápido, a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, todo mundo praticamente trabalhando no modo multitarefa, são muitas coisas, muitos detalhes que você tem que dar atenção. Então, a repetição, né, dentro de uma janela, de um período de tempo, ela é essencial para que você frise aquilo de forma intuitiva, né, e você não precisa decorar, não precisa fazer esforço para se lembrar como agir corretamente. Trazendo já até um certo spoiler aqui da plataforma, que é um ponto bem legal que eu achei, é que a cada módulo, né, a cada aprendizado ali, a gente tem lições para avançar, subir de níveis e tal, justamente para fixar isso aqui e mostrar cenários reais, né? O bem legal é que os questionários que ele traz ao fim de cada módulo ali de conteúdo, ele traz cenários envolvendo a realidade. Ele não pega coisas mirabolantes, por exemplo, e tenta colocar ali, às vezes, uma pegadinha para a gente. É realmente ali aquilo que pode acontecer no nosso dia a dia. Exatamente. Pode passar aí que a gente já vai entrar no conteúdo em si da plataforma, e aí, em seguida, a gente já vai passar aqui a palavra para o Yuri fazer a demonstração para a gente. Né? Então, essa solução foi toda pensada nesses desafios que a gente vinha comentando, né? Onde a gente colocou toda a nossa expertise dos nossos especialistas que estudaram e se aprofundaram nesse tipo de solução, né? Então, que a gente não tem somente expertise na questão do conteúdo, mas a gente tem na verdade, são vários fatores, né, que a gente utiliza dentro da solução para que a gente possa fixar o conhecimento e, de fato, ao final do treinamento, o usuário mude o comportamento, né? Então, envolve desde metodologia, engajamento, os formatos de entrega, os tipos de entrega, integração, né? Então, tudo isso a gente colocou aí um skill set, né? Um conjunto de habilidades que a gente colocou, transformou isso em uma solução dentro de uma única plataforma. Tá? Pode passar para o próximo slide, que aí a gente já começa a ter aqui alguns spoilers do que a gente vai mostrar na demonstração. Então, a gente tem, como vocês podem ver aí, né, diferentes tipos de conteúdo,
e a gente já tem uma estrutura clara, né, de como que vai ser a entrega desses conteúdos. E se você não precisa parar o seu tempo para entender qual seria a melhor forma de entregar o conteúdo, se disponibiliza todo o material num dia só, ou se vai distribuindo isso ao longo dos dias. Então, como vocês podem ver aí nesse print, a gente tem um plano de lição, né, um plano de ensino, onde a gente entrega o material, a pessoa vai estudando, e depois de alguns dias, né, ela vai tendo um reforço desse conteúdo, justamente para evitar a questão de cair no esquecimento. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui que depois que o usuário passou pelas lições, né, depois de 4 dias ele recebe na caixa de e-mail dele um e-mail de reforço sobre o que ele aprendeu nos 4 dias iniciais, né? Então, ele recebe isso um e-mail de reforço com um resumo do conteúdo, com os principais tópicos, para que ele possa relembrar. Então, isso a gente acaba trazendo de novo toda aquela memória que o usuário já estava, muitas vezes, caindo no esquecimento, a gente traz aqui à tona novamente. Depois de 3 dias desse e-mail de reforço, a gente aplica o teste, né? Que aí aqui seria a prova, onde o usuário tem que fazer, e você pode configurar essa prova para dizer qual o nível de pontuação que o usuário tem que aplicar, tem que atingir para poder você considerar que ele teve um bom resultado nessa prova, tá? Então, o padrão, se não me engano, é 80%. Então, se o usuário atingir 80% de acerto, ele passa nessa etapa da prova, e depois de 3 dias, a gente envia um phishing, né, um ataque de phishing simulado, que é onde seria um teste na prática, o teste final. Então, se ele passar, ele não clicar no link de phishing, a gente confirma que ele fez aquela unidade e ele tem acesso ao, como eu falei anteriormente, ao certificado daquele módulo, né? Então, isso é bem interessante. Se ele falhar em qualquer uma das últimas etapas, né, da prova e do ataque de phishing, você aplica novamente a prova, faz um outro teste de phishing até que ele passe e você tem a certeza de que ele está agora com um comportamento adequado que foi ensinado naquele módulo, né? Então, aqui você consegue ver. E também você consegue ver, acompanhar todo o processo de aprendizado do usuário. A gente vai mostrar um pouco mais à frente, os usuários que não passaram na prova, que não iniciaram o treinamento, usuários que estão fora do prazo, porque você pode definir um prazo para que ele faça esse treinamento. Então, o usuário passou do prazo máximo, você recebe ali você vê os usuários que estão fora desse prazo, enfim. Então, é algo que já está pronto, né, e já te habilita de uma forma muito simples a já começar a utilizar a plataforma a partir do momento que você importa os usuários dentro aqui da solução, que você já está apto a trabalhar em cima disso. Tá? E aí, em relação ao conteúdo, a gente tem diversos temas lá dentro da plataforma, né? Essa plataforma, ela é uma plataforma viva, onde a gente continua atualizando esses conteúdos, novos conteúdos também são disponibilizados. Então, todos os clientes que têm a solução hoje, ela acaba recebendo essas atualizações, né? Então, em alguns dos temas, né, quando a gente olha aqui, em cada cor, né, desse círculo aqui, cada cor representa um tema, vocês podem ver aqui embaixo. Então, nós temos vários temas, temas relacionados a e-mail, a contas e senhas, internet e sites, enfim. E aí a gente tem também a questão do nível, né? Então, você tem um nível iniciante, básico, intermediário, avançado, você tem a possibilidade, por exemplo, para usuários da área de TI, de repente não faz sentido você colocar um treinamento desse. Era o que eu ia te interromper, Davi, para falar sobre esse ponto, tá? Que é bem legal, que a gente não precisa considerar que todo mundo está no mesmo nível. A gente entende que tem setores que vão ter uma facilidade maior, por exemplo, no uso ali de e-mail, de rede social, mas pode ser que tenha um setor que ele não tenha tanto expertise. E aí a gente consegue diferenciar e colocar todo mundo no mesmo nível ao final do treinamento. Considerando que talvez o administrativo tenha mais ali vivência com e-mails, por exemplo, porque recebe uma quantidade bem maior de e-mails, mais diferente do marketing, por exemplo, onde ele tem mais acesso a redes sociais. E aí, dentro do conteúdo do curso, a gente consegue fazer esse nivelamento de níveis
para que no final todo mundo atinja ali o mesmo resultado, vamos colocar assim, e torne o ambiente mais seguro. Né? Então, ali, até esqueci de comentar, ali a gente tem o que a gente chama de o curso completo, né? O curso onde a gente trata com o cronograma, como da forma que a gente explicou. Também dentro da solução, a gente tem um módulo que a gente chama de módulo expresso. Então, de repente, tem alguns funcionários, alguns grupos de usuários que vocês querem entregar um treinamento, mas não de uma forma mais rápida, né? Como se fosse um mini curso. Então, a gente tem módulos também, módulos de ensino, né, focado em senhas e contas, e-mail, navegação web. Então, são esses tópicos aqui, onde a gente também permite entrega de um treinamento mais informal, né, mais gamificado, vamos dizer assim. Então, isso acaba trazendo para o usuário também uma facilidade onde a gente quebra muito a objeção de que o treinamento é uma coisa chata, e que na verdade não é. Então, a gente traz isso dentro da solução para que seja o mais amigável possível para o usuário que está fazendo os treinamentos. Acho que aqui a gente vai falar do ponto mais complicado, né, Davi? Só que não, né? Então, aqui basicamente são 4 passos, como eu estava falando ali, para você começar a usar a ferramenta, né? Então, a ferramenta ela é toda online, você não precisa instalar nada dentro do seu ambiente. Existe uma versão também on-premise, ou seja, para aqueles clientes que precisam, por algum tipo de atender algum tipo de compliance, precisam instalar a solução dentro do ambiente também, existe essa possibilidade. Mas na maioria dos casos, a gente vê os clientes utilizando a versão em nuvem mesmo, né? Então, basicamente, a gente tem 4 passos para executar e depois disso a gente já começa a distribuir os treinamentos, né? Então, a primeira coisa é carregar os usuários, né? Importar os usuários da constituição dentro da ferramenta. Isso também é muito simples de ser feito. A gente divide os usuários em grupos, como o Gabriel estava falando, você pode colocar grupos de risco, por exemplo, usuários de risco alto, por exemplo, pessoal financeiro que manipula documentos, manipula boletos, pagamentos, enfim. Ou para o setor, enfim, aí vai ter o teu planejamento, né? Então, você divide os usuários em grupos, né? E define quais são os treinamentos que cada grupo tem que fazer, né? E uma vez que você fez isso, você clica em iniciar o treinamento e aí você vai esperar aqueles prazos, né? Que a gente mostrou ali para que os usuários comecem a fazer os treinamentos e você vai acompanhando tudo pelo dashboard do andamento da aplicação, né, dos módulos que você definiu. Então, basicamente, são 4 passos bem simples e o próximo slide eu acho que Já é o nosso encerramento aqui quando a gente fala de PPT, tá? É uma plataforma realmente bem interessante, onde a gente consegue entregar para vocês aí realmente cursos para nivelar o nível de segurança do ambiente e melhorar integrando junto com outras soluções. E agora eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela, porque eu vou passar aqui para o Yuri, tá? Que é o nosso tech leader de implantação, onde ele vai fazer aqui um overview. A gente vai conversar um pouco mais apresentando aí a console para vocês. Então, Yuri, compartilha a tua tela aí, pode ficar à vontade. Beleza. Boa tarde, pessoal. Agradeço o tempo de todos aí que estão aqui conosco no domingo. Estamos aqui para poder falar aqui um pouquinho, vou até logar aqui logo na console, tá? Mostrar para vocês. Na prática, a gente conversou bastante aí esse momento que a gente teve, né? O Gabriel e o Davi trouxe alguns pontos muito pertinentes. E eu estou aqui para mostrar esse cara, né? Mostrar a face dele para vocês, tá? Vou só alterar aqui o webinar. E aqui a gente vai trabalhar com a nossa console, a nossa empresa, né? Como se fosse de fato uma empresa. E eu vou tentar fazer uma apresentação bem direcionada, tá? A vocês, tanto para a parte de gestão, como também visualização do colaborador, e tentar ser bem objetivo, tá? Peço também aí, Gabriel, Davi também se sentirem à vontade de interromper, de adicionar algum conteúdo, né? Me corrigir. Então, fiquem à vontade, tá? Então, pessoal, aqui, para a gente começar logo, quando a gente faz a conexão aqui com a nossa plataforma, a primeira parte que aparece para a gente se chama painel, tá? Aqui a gente já tem algumas visualizações, por exemplo, de importante que a gente já pode trazer logo aqui de primeira impressão,
a gente consegue visualizar aqui o nosso processo de licença, né? Nós temos aqui, por exemplo, à direita, nós temos o número total de licenças disponíveis que eu posso utilizar aqui no meu ambiente, tá? À esquerda, eu tenho o número total de vagas disponíveis, ou seja, o processo de licença do Caçapa ele vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ter o conceito de usuários e vamos ter as licenças em uso, tá? Isso é uma dúvida que pode ocorrer com vocês, né, mais para frente. De, por exemplo, cara, eu contratei 20 licenças para testar, mas eu tenho 100 usuários para usar. Então, vou precisar contratar mais. O Caçapa em si, ele tem um pouco desse jogo de cintura de você conseguir alocar licença somente no processo de estudo, né, no grupo de formação ali, em que você vai fazer. Então, se você tiver 100 licenças, por exemplo, ou você tiver 20, você aloca ali os 20 usuários para realizar esse treinamento e assim que eles forem concluindo, você vai realocando outros grupos, né? Então, necessariamente, você não precisa ter o número total de colaboradores que você tem na empresa, né? Melhor dizendo. Aqui a gente tem mais algumas abas, o que ele fala um pouquinho mais para frente, tá? Então, não vou aprofundar tanto, mas vocês podem ver aqui que a gente tem uma tabelinha aqui com os e-mails de phishing que foram enviados e os que foram receberam cliques, né, aqui na ameaça, no phishing, tá? Temos também aqui as competências adquiridas em média, quem precisa da minha atenção, enfim, vou aprofundar um pouquinho mais para frente, por enquanto eu vou traçar mais outros pontos aqui, tá? O legal disso aí, tá, Yuri? Só complementando, é que a gente tem já na tela inicial ali um cenário de como está o nosso ambiente, né? Daquilo que os colaboradores estão fazendo os cursos. A gente tem aqui um resumo de quem clicou em phishing, de quem não clicou, como é que está o andamento. Mais na frente o Yuri vai mostrar aí no grupo, tá? A gente tem questão de progresso, a gente tem relatório individual para você fazer a gestão aqui de quem está fazendo ou não. E aí o mais interessante é que isso aqui a gente não precisa às vezes vincular a um ambiente de TI. Como assim, Gabriel? Como ela é uma plataforma de treinamentos interno, vamos colocar assim, às vezes isso aqui fica na gestão do RH, por exemplo, de um setor ali administrativo que fica gerenciando isso. Não necessariamente isso aqui precisa estar vinculado ao time de TI ou ao time de cibersegurança, porque é realmente uma gestão ali simples, mas que entrega um resultado muito bom e causa ali um grande impacto positivo dentro do ambiente de vocês. Isso é. E aí você pode até integrar, por exemplo, né, essa plataforma ao processo, por exemplo, de contratação de novos colaboradores. Então, por exemplo, o RH, a partir do momento que ele contrata uma nova pessoa, ele pode ter acesso a essa plataforma e atribuir os treinamentos que aquela pessoa precisa fazer, dependendo do setor que ele vai trabalhar, né? Então, você criaria um acesso mais simplificado aqui para o RH, não precisaria ter, por exemplo, a parte de configuração da empresa, ele vai somente operar, iniciar a ferramenta, e ele faria a atribuição disso, de um ou mais treinamentos para os colaboradores que estão, né, iniciando ali, né, ou até mesmo migrando de setores, né. Eu só queria também colocar mais uma informação, baixa só um pouquinho a tela, aqui, não, daí tá bom. Aqui do lado esquerdo, a gente tem ali o funcionário de informação, que é o que o Yuri comentou, né, onde esse usuário, esse ambiente a gente tem 100 licenças e 12 usuários estão fazendo treinamento, né? E ali embaixo a gente tem competências adquiridas, né, no médio, né? Então, o que seria uma competência adquirida para um usuário? Seria quando o usuário ele completa com sucesso um módulo ou um curso que foi atribuído a ele. Então, se um usuário você definiu que ele tem que fazer 3 cursos, ele já completou com sucesso dois desses cursos, né, ele recebe 2 competências, né? E lembrando que a competência adquirida ela é atribuída ao curso principal depois que ele passa por todo aquele cronograma, né, de carga de conhecimento, teste, e-mail de reforço, teste e o e-mail de phishing. Na hora que ele passa por tudo isso, ele recebe o certificado e aqui a gente conta como, de fato, uma competência atribuída para aquele colaborador. Então, esse número é muito importante porque aqui, de fato, vocês vão quantificar, né, quantos usuários estão realmente concluindo com sucesso os treinamentos que foram atribuídos a ele. Beleza. Dando continuidade aqui, então, pessoal, vou vir aqui para o segundo ponto. A gente vem para a parte de utilizadores, que são os usuários que
podem receber os testes, as campanhas de phishing, que a gente vai mostrar mais para frente, que a gente pode alocar aos grupos de estudo, certo? E aqui a gente já consegue ter aqui uma breve visualização, por exemplo, do desempenho, como é que eles estão em relação a grupos de estudo que eles estão alocados. Também aqui a gente já consegue ter uma prévia de resultados em caso de campanha de phishing, no caso a gente já pode ver que eles clicaram, né, a receber esse teste, tá? Mostrando aqui bem rápido para vocês a questão de adicionar esse utilizador, a gente tem algumas formas. A gente pode utilizar de maneira local, a gente pode vir aqui, fazer a adição, né, aqui adicionando os campos. A gente vai, daqui a pouco a gente vai chegar no grupo ali mais para frente, que a gente já pode também ir alocando esses usuários através, já alocando a grupos, né? Então, eles já podem começar, assim que forem adicionados aqui na console, já serem associados a um grupo de estudo. Só um ponto aqui que você tanto pode fazer aqui, adicionar de forma manual, como pode, por exemplo, já importar todos os usuários do teu AD, que normalmente é o que os clientes fazem. Tá? Então, nessa tela aqui, basicamente, para você validar a lista de usuários, né, se a importação deles ocorreu tudo certo, está todo mundo ali. Mas pelo AD também você pode fazer a integração, importar, ou carregar uma lista do Excel também de usuários e importar dentro da plataforma. Era o que eu ia pontuar. Meu cenário, minha empresa não tem AD. Você tem ali uma relação de e-mails, então a própria plataforma ele já te dá um modelo ali para você utilizar como importação, você só copia e cola ali e já joga dentro da plataforma e já tem ali todos os usuários adicionados de uma vez única. Aí, Yuri, eu queria que tu fosse para a parte, eu estou preocupado com o tempo, vamos logo para a parte de conteúdo, que aí acho que para a gente explanar ali um pouco. Conteúdo e depois a gente vai para o simulador de phishing, que eu acho que os dois pontos que a gente não pode deixar de falar aqui. Beleza. Eu vou me candidatar a clicar, cair no phishing aqui só para nível de conhecimento de vocês, como é que a plataforma funciona. Sim, depois eu vou passar a bola aqui para ele para mostrar para vocês, tá? Então, eu dei uma puladinha aqui, pessoal, por conta do tempo, mas a gente vai falar aqui, vamos rodar aqui o termo de conteúdos, tá? Então, aqui, basicamente, a gente vai ter a visualização do que é que nós temos, né, no associar desses usuários a esses grupos, tá? Então, aqui, basicamente, vai ter o quê? Nós conseguimos ver de maneira bem completa os conteúdos que estão disponíveis para os usuários de acordo com o seu nível, tá? Então, quando você vem aqui, né, clicou aqui em conteúdo, você está visualizando o quê? A gente está visualizando o módulo de e-mail no nível iniciante, certo? Aqui mais abaixo nós temos o plano de lição, que até o Davi tinha mostrado anteriormente no outro slide, tá? Ele mostra mais ou menos aqui, mostra mais ou menos não, ele mostra como a trilha. Ele mostra a trilha aqui no final da unidade concluída com sucesso, tá? Você consegue, ele explica aqui o que é que eles vão abordar dentro desse tema, tá? Mostrando aqui o que a empresa ganha, por exemplo, tá? Aqui o e-mail de reforço. Todas essas opções aqui, elas são linkadas para que você consiga ter um resumo delas, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e clicar nesse terceiro módulo. E aí ele vai me levar ao que ele apresenta, o que é que ele vai aparecer lá para o usuário, tá? Demora um pouquinho. Então, ele está aqui no tópico e-mail, com que devo ter cuidado se me pedirem para introduzir a palavra passe. Aí ele vai começar a lição e vai mostrar como vai aparecer lá para o colaborador. O mais legal é que a gente vê que é uma coisa interativa, né? Não é um vídeo, uma coisa que a gente precisa estar ali de forma massiva, assistindo. Às vezes a gente tá com tanta coisa para fazer, é mais um vídeo, não. Ali é uma plataforma realmente onde você precisa clicar, você precisa responder ali algumas coisas e tal. Volta só na parte do conteúdo. O legal é que ele também já traz aqui um resumo do lado, né? Como tu falou, do que vai acontecer. E por níveis, né? Então, se tu subir ali para o nível intermediário, ele já altera aqui o conteúdo e já traz mais coisas ali realmente no nível acima. Isso aí ajuda muito para que vocês não precisem ficar abrindo as lições ali para ver o que é que vai ser abordado. Então, do lado direito, você já tem um resumo do que é que vai ser abordado, e aqui do lado esquerdo você tem as lições, o nível de reforço, como é que vai chegar, isso para o usuário, o teste de conhecimento. Então, isso ajuda bastante na hora que você está definindo qual o nível de treinamento daquele assunto que você vai alocar para um determinado grupo de estudos, né? Então, você pode ver que, por exemplo, a gente tem
vários módulos, né, várias linhas de trabalho em relação a conteúdos, né? Esse módulo aborda o e-mail, tem um módulo que vai abordar a parte de navegação aérea. Só que dentro de cada módulo desse, você tem vários níveis de dificuldade, vamos dizer assim, né, de profundidade, né, na verdade. Então, você acaba tendo um conteúdo muito rico, porque você consegue abordar de forma justa, né, os usuários que precisam, por exemplo, que tenham um conhecimento mais básico, então não faz sentido você colocar algo muito avançado, que provavelmente vai ter dificuldade em avançar nesses estudos. Então, você consegue dosar exatamente qual é o nível adequado para os seus usuários. Tá? Clica ali em lista de conteúdo ali do lado direito, e aí você tem uma visão geral, né? Se você passar o mouse por cima, como eu tinha falado, cada cor dessa representa um conteúdo que vai ser abordado, e quanto mais fora, né, mais para fora desse ciclo, é o nível de dificuldade do conteúdo que vai ser abordado. Então, aqui é um resumo que você pode utilizar para saber quais os módulos, quais os níveis de dificuldade que você quer aplicar para o tipo de usuário. Show. Eu acho que é interessante agora, até por uma questão também de tempo, a gente pular ali para a configuração da campanha de phishing, tá? Para a gente conseguir demonstrar aqui para o pessoal. Mas reforçando também, tá? Quem tiver curiosidade e precisar, a gente pode marcar um momento aí, basta entrar com o nosso time comercial. Estou à disposição, o Davi também por parte do fabricante para trazer isso aqui de forma com mais tempo, tá? Para vocês aqui a gente quer realmente só introduzir um pouco do conteúdo e aí depois em um segundo momento a gente pode conversar com mais calma. Então, Yuri, faz uma campanha aí que eu tô doido para clicar no link de phishing aqui. Beleza. Pessoal, só comentando uma coisinha rápida também, uma coisa muito positiva da ferramenta em si, ela é muito customizável, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a nossa logo que a gente colocou, então vocês podem fazer isso também. Dentro do conteúdo também, o conteúdo de estudo ele é personalizável, tá? Vocês podem adicionar, colocar a paleta de cores de vocês, pode colocar um slogan de vocês que tiver e até adicionar novos conteúdos, adicionando ali alguma coisa específica da sua empresa. E vindo aqui agora para a campanha de phishing, tá? Bem interessante aqui, uma das grandes valências aqui da console, tá? Vou criar aqui uma campanha de phishing, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que é essa criação, ela é bem simples, tá? Então, nossa ideia aqui, a gente quer criar uma campanha de phishing para fazer aqui um teste. Nosso usuário, no caso, vai ser o Gabriel, tá? Só uma coisa bem legal, não sei se era o que você ia falar agora, mas tem duas modalidades de resultado, tá? O guia padrão, que é esse primeiro, onde ele mostra ali que você realmente caiu no campanha de phishing, e a página não encontrada, onde fica cego para o usuário. Então, às vezes você quer fazer um teste, por exemplo, você vai implementar a solução no seu ambiente, e antes de mostrar o conteúdo para o pessoal, você quer fazer um teste para saber quem vai clicar ali ou não. Você consegue fazer isso onde ao clicar o pessoal vai para uma página não carregada, vamos colocar assim, e aí você tem a visualização ali de quem clicou ou não, para daí definir como é que você vai conseguir iniciar o cronograma do curso aí dentro do ambiente de vocês. Perfeito ponto. Então, era isso que eu ia comentar também, né? Que você deixa, de acordo com a sua necessidade, se você quiser deixar ele a par, que ele participou de uma campanha, né, controlada, ou não, né? No caso aqui, eu vou deixar de forma que ele possa ver, né, para a gente ver esse resultado, tá? Aqui no modelo de e-mail, a gente vai ter alguns modelos já pré-selecionados, né, já feitos pela própria Kaspersky, tá? A gente tem uma grande variedade aqui de e-mails, tem muita coisa nova, eles continuam, né, rotineiramente eles continuam atualizando novos conteúdos aqui, né? Isso é uma coisa muito legal. Toda vez que eu entro aqui sempre tem algo novo e você pode observar que cada um aqui tem funções, né, de ferramentas conhecidas e tudo mais. E de um cenário atual, né? Teve uma lei, o iPhone 17 já está disponível, ainda vai lançar o 16. Pô, como é que é isso? Exatamente. Eles têm muitas ferramentas, né, que a gente vê, Instagram, hoje a gente tem muita essa visualização. E outro ponto também, que já tinha comentado anteriormente, é a personalização, né? Então a gente consegue fazer aqui, voltar ao nosso ambiente. Então você pode pegar assim, poxa, mas eu não vejo futuro em estar colocando aqui empresas de fora, por exemplo,
para a gente receber um fiche aqui, minha empresa não vai cair aqui, a gente não costuma receber esse mesmo. Então, a gente tem essa permissão, né, de fazer a nota de acordo com a nossa necessidade. Então, pensando nisso, a gente já até desenvolveu um aqui para a gente trabalhar, tá? Até em um cenário, tá, Yuri, onde, por exemplo, eu tenho uma diretriz de que eu não posso clicar em link de em links que não sejam e-mail interno, vamos dizer assim. É uma diretriz ali do setor de cyber, mas aí, como está mostrando no exemplo, é como se fosse um e-mail interno. Então, seria aqui um link onde um colaborador, não, vou clicar, que é um e-mail interno, não vai ter problema. Então, pessoal, aqui a gente já tinha personalizado um, né? A gente conseguiu aqui a nossa logo, a gente conseguiu com a equipe de marketing, por exemplo, a gente conseguiu adicionar aqui. A gente utilizou já o esqueleto de outro e-mail que a gente tinha, tá? A gente não precisa criar um do zero. A gente tem diversas modelos de e-mail que a gente pode aproveitar, que pode se encaixar na necessidade de vocês, tá? E a gente fez aqui, trouxe a logo bonitinha aqui da empresa, tá? Vamos lá, aqui aos pontos que a gente colocou, tá? Aqui nós temos a indicação premiada realmente na empresa, tá? Se eu não me engano, é esse mesmo valor. Eu nunca indiquei ninguém, o Gabriel pode me falar melhor, não sei. Mas nós temos essa indicação, tá? A gente colocou aqui o e-mail Networking Security, como vocês sabem, o nome já está aqui, Network Security, então a pessoa já deveria ver, né, ali, só que isso já faz parte do nosso teste, tá? Nós temos também aqui, aqui ele vai ter, né, o nome da pessoa, como a gente vai estar com esse e-mail registrado, ele vai ter esse nome lá. Quando a gente adiciona um usuário, ele tem um menu lá de apelido. E aí esse apelido é o que vai estar trazendo aqui. Então, no e-mail que eu vou colocar aqui para vocês, daqui a pouco, por exemplo, ele vai falar, olá, Gabriel, e aí segue o texto. Exatamente. Então, aqui ele fala, né, como se fosse uma frase feita por nós aqui da Network. Aqui ele fala, por exemplo, aqui no corpo ele fala 150, que ele já está trazendo 250, né, já tem uma incongruência de informação, tá? A gente deixou outra dica também aqui, a gente colocou o botão, né, clicando no botão abaixo, certo? E aqui, qual o setor de RH sobre a sua indicação. A gente tem esse conteúdo realmente de indicação premiada, mas não é feito via e-mail, tá? A gente tem um portal, né? A gente tem uma ferramenta que faz essa comunicação interna, que todo mundo é ciente disso, tem esse conhecimento, então todo informe, toda comunicação interna é feita através desse portal. Então, em tese, o usuário que vê aqui, não deve ser alguma coisa errada, então, né, não clicar mais, procurar alguém para entender a vericidade, né? E o legal aqui é que são coisas sutis, por exemplo, aqui na empresa a gente não usa essa nomenclatura RH, a gente usa agente e gestão. Então são coisas ali que a gente coloca na plataforma para tentar ali realmente testar o conhecimento do pessoal e ver se eles vão cair ou não ali numa campanha trazendo para o cenário de vocês, na realidade de vocês. Seja aí no cenário, vou solicitar férias, vou falando aqui um pouco mais enquanto o Yuri vai criando a campanha, mas seja num cenário ali de solicitação de férias, é feita via uma plataforma. Aí chega no e-mail de um colaborador, clique aqui para solicitar suas férias. Não é o padrão que acontece no cenário de vocês, vamos dizer assim. Então, são coisas aí onde a gente cria para realmente testar ali o pessoal. Exato. Então, pode ir para concluir a campanha, para a gente já finalizando com todo o tempo. Mas eu ia comentar que normalmente a gente consegue obter os resultados mais reais quando realmente a empresa personaliza, além dos templates que tem aí, a gente tem muito template pronto, né? Mas de repente é mais interessante você realmente personalizar para a tua necessidade, né? Usando esse exemplo que foi feito aqui pelo pessoal da Network Security, tentando passar um e-mail, uma credibilidade verdadeira, né? De um e-mail de phishing, utilizando a comunicação interna da empresa de vocês, né? Seja relacionado à questão de campanha, de indicação, muitas vezes no início do ano ali tem muitas empresas, você tem questão de bônus, né? Bônus, vacina da gripe, né? Fica aqui para você agendar uma vacinação gratuita para a gripe. Tem um exemplo que é bem legal, que é onde você ganha um mês de assinatura de Netflix. Então, assim, são cenários realmente bem reais, assim, do nosso dia a dia. Tem alguns exemplos, né, de Netflix, de Google, que até, inclusive, vocês podem até considerar como se fosse uma ação mais grave, porque, poxa, são serviços que você normalmente não deveria estar acessando, né, serviços pessoais,
que não deveria ser acessado pelo computador corporativo ou ali no horário de trabalho. Então, se você recebe algo nesse sentido, você pode até considerar de que essa ação, né, de clicar naquele tipo de phishing foi ainda mais grave porque por conta da finalidade, né? Então, assim, isso já tem vários templates programados, né, e que você pode, inclusive, personalizar a partir de um template ou fazer um do zero com sua própria identificação pessoal. Só enquanto aqui o Yuri manda aqui o e-mail para mim, a campanha, para eu mostrar para vocês, queria só também deixar para vocês que a gente está aqui em parceria com a Caspesc, tá? Promovendo também um sorteio para vocês, tá? Então a gente tem alguns brindes aí, alguns mimos que a Caspesc mandou para a gente adicionou aqui também algumas coisas da Network para mandar para vocês, então eu vou pedir aqui que a gente vai encerrar quando mandar aqui a campanha, mas que vocês continuem na sala. E aí, como é que a gente vai fazer esse sorteio? O pessoal precisa mandar no chat? O que é que a gente precisa fazer? A gente já tem a lista, show de bola. Então, nossa equipe aqui já está com a lista dos participantes. E aí, a gente vai fazer um sorteio aqui com vocês para mandar aí com certeza alguma coisa bem legal. Não me deram esse spoiler do que é. E aí eu vou. Eu tô querendo. Eu sei que eu tô querendo também. Se tiver mais uns 3 sobrando aí, um para cada, né? O Davi já tem, com certeza. Ó, pessoal, e também para frisar o que o Gabriel já tinha falado antes, a gente está à disposição para ter um bate-papo, né, no 1 a 1, né, mais personalizado para a necessidade de cada um. Caso também queiram fazer o teste da plataforma, a gente consegue disponibilizar isso para vocês. E é interessante que a gente, nesse teste, né, vocês têm até a oportunidade de fazer uma campanha de phishing na instituição, para vocês verem como é que está a cultura de cibersegurança das pessoas, e muitas vezes isso até acaba ajudando na conscientização ali dos gestores, né? Isso acaba reforçando a necessidade de justificativa desse projeto, tá? Então, tanto a gente aqui da Caspef, como o pessoal da Network Security, né? Como bem o Gabriel falou, né? Sempre está ali nos top 3 de parceiros da Caspef aqui no Brasil. A gente está aqui para apoiar vocês e estamos aqui à disposição para quem para quem deseja testar, quem deseja desenvolver esse assunto posteriormente, tá? Perfeito. Eu vou pegar aqui o compartilhamento da tela do Yuri só para mostrar para vocês o e-mail, tá? Deixa eu mostrar aqui. Chegou aqui. E aí ele vem num cenário realmente daquilo que é um e-mail padrão. Tem aqui o assunto, tá? Um assunto ali de destaque, todo mundo talvez clicaria ali, opa, aí meu amigo, vamos ganhar R$ 150 cada. Me interessei. Só que aí a gente já começa a ver ali as informações divergentes. Networking não é o nome da nossa empresa, é Network. E aí tem um T maiúsculo ali, não era para estar maiúsculo, não é o padrão de e-mail que a gente recebe. Domínio, né? O domínio ali não é um e-mail da Network. A gente vê que tem as discrepâncias que o Yuri falou ali no e-mail, no texto tá 150, lá no título aqui tá 250, no texto tá 150. Então a gente vem para o cenário aqui, opa, não, mas eu quero ganhar esse dinheiro aqui, vamos lá. Deixa eu clicar aqui para vocês. Olha só, fui enganado pelo e-mail de phishing. E aí ele traz aqui um texto, tá? Isso aqui é personalizável. Essa é a resposta padrão, né? Mas você pode colocar uma comunicação aderente com a identificação visual da empresa, tá? Mas se você não fizer, esse é o e-mail padrão que avisa para o usuário. Também tem a possibilidade de não aparecer nada para o usuário, né? Ele dá só uma tela em branco, não acontece nada, uma página de erro, né? Por exemplo, essa página não foi encontrada, aí vai. Aqui ele tem mais algumas recomendações, tudo mais. E aí onde vocês confirmam aqui você leu a recomendação e que participou da campanha de phishing. Beleza? Aí o Yuri vai voltar para a console só para mostrar para vocês ali a parte de gestão, onde mostra que realmente ali o colaborador clicou ou não. Exatamente, pessoal. Voltando aqui. Então, beleza. Fiz aqui a campanha, webinar 13, né? Dia de hoje. E nós temos que foi enviado um e-mail. Vamos pegar as informações aqui, né? O estado dela foi iniciada, o meu iniciado, quando foi concluída, o último dia para a recolha, dia 20/6, a gente colocou um timezinho de 7 dias para ele começar a coleta, tá? Então, aqui embaixo, ó,
a gente tem as informações. Aqui em cima temos os e-mails que foram enviados. Você pode selecionar mais de um e-mail, tá? Porque como pode ser vários grupos, né? Várias pessoas, você pode diferenciar esses e-mails, né? Mandar mais de um. E aqui mostra os membros. No caso aqui a gente temos aqui o Gabriel Holanda, foi enviado para ele, e aqui caiu com o webinar 13 clicar, tá? E aqui mostra que ele clicou lá no link de FIFA. Um ponto importante a comentar. Eu percebo que muitos clientes têm essas dúvidas. Ah, eu vi o e-mail, mas eu não cliquei. Ele vai me dizer? Não. Ele só vai dizer se você clicou, tá? Não tem como ele ter essa parametrização se você chegou a abrir o e-mail, mas de fato não clicou lá na opçãozinha que ele chamava, né? Que ele chama o clique aqui. Se você não realizou o clique lá, ele não vai, ele só vai mostrar que você não executou a ação. Então, seria basicamente isso. Show de bola. Bom, pessoal, então assim, de conteúdo, quer acrescentar mais alguma coisa, Só para Davi? fechar, né? Mas a gente tem um plugin para o navegador Outlook ali, que o usuário ele pode flagar aquilo como um spam, né? Como um e-mail de phishing. Verdade. E aí marca que o usuário, poxa, ele recebeu o e-mail de phishing, mas ele corretamente sinalizou aqui que Era uma ameaça, né? Show de bola. É phishing. Tá? Então a gente consegue contabilizar isso também. A gente tem um plugin para o Outlook também. Nesse mês a gente está lançando uma atualização também para funcionar na versão web do Outlook também, tá? Então, para os usuários que usam o e-mail no navegador também isso vai estar disponível. Beleza? Pode ir para seguir. Perfeito. Então, assim, pessoal, de conteúdo era isso que a gente queria trazer para vocês. A gente deixa aberto aqui alguns minutinhos enquanto o pessoal prepara ali a parte do sorteio. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente aqui via chat, tá? A gente está à disposição para respondê-las. E, como eu falei, a gente está à disposição também para, em um momento posterior. A gente para de compartilhar. Já parou, né? A gente marcar momentos ali para entender um pouco mais do cenário de vocês, talvez, quem sabe, montar uma proposta ali para implementar dentro do ambiente de vocês também. Contem com a Network, tá? A gente está aqui para atendê-los. Contem também com a Caspesc, falando aqui em nome do Davi, como um grande parceiro nosso aí. E vamos desenvolver negócios aí e melhorar a segurança do ambiente de vocês cada vez mais, tá? Show de bola, Rodrigo. A gente tem as duas versões, tá? A gente tem tanto ela on-premise quanto ela Insights, que aí ela se acessa ela via navegador, para não precisar ali consumir um recurso interno de vocês. Mas a Kaspersky, ela entende que tem empresas que precisam estar com as soluções ali instaladas dentro do ambiente dela, e aí ela entrega também essa versão, né, Davi? Quer complementar mais alguma coisa aí com relação a isso? Não, exatamente isso, né? Tem as duas versões, online, a versão web, vamos dizer assim, é a versão on-premise. A maioria dos clientes optam pela versão web, porque, de fato, é basicamente fazendo cadastro ali no nosso portal e você já está apto a utilizar a solução. Mas para aqueles que precisam atender alguma normativa, alguma regra de compliance interna, também você pode subir a solução dentro do seu ambiente e acessar, e toda a solução roda internamente, sem estar disponível na internet, roda dentro do seu ambiente, tá bom? Isso também não tem nada relacionado à questão. Você vai ter os pré-requisitos, né, para subir ali, mas a questão de licenciamento, basicamente, é a mesma regra. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade para falar, para perguntar. Conseguiu responder, né, Rodrigo? Qualquer coisa aí, pode entrar em contato com a gente. Os nossos consultores estão aqui para atender vocês, tá? Alguns deles aqui também estão participando do webinar, então, se vocês quiserem sinalizar, eu tenho interesse aqui, pode deixar aí sinalizado no chat também, que eles vão coletar ali a informação e vão entrar em contato com vocês posteriormente. Beleza? Vamos lá, chegou mais uma dúvida aqui. Se eu tiver usuários na empresa que não acessam e-mail, mas acessam outros recursos, algum tipo de diferenciação entre eles, para criar campanha específica para cada público, que não acessam e-mail. Assim, o teste de phishing ele é realmente vinculado ali a uma plataforma de e-mail, tá? A tua pergunta seria, por exemplo, para um link via SMS ou coisa assim? Foi nesse sentido? Só para ver se eu entendi bem e consegui te responder da melhor maneira? Tá. A gente tem treinamentos de conscientização, conteúdos lá que vão abordar redes sociais, tem dispositivos móveis também, né? Tem a parte de uso comum ali da máquina, né? O Davi pode complementar mais sobre isso.
Pelo que eu estou entendendo, são, por exemplo, para usuários que não acessam e-mail, né? Como que Esse conteúdo chega aí. chega a eles, né? Então, assim, por padrão, a gente já tem um invite, né? Para você foi convidado para fazer esses treinamentos. Isso chega por padrão por e-mail. Mas isso não impede, por exemplo, usuários que não utilizem isso, que você pegue o link, né? E distribua isso, envie para o usuário via SMS, via WhatsApp, via comunicador interno, ou seja, qualquer outra ferramenta de comunicação que ele utiliza aí para se comunicar internamente na empresa, e faça isso enviando o link para o usuário, tá? Mas, por padrão, a ferramenta vai enviar toda a padrão de comunicação, não somente para os treinamentos, mas também para o phishing, por e-mail. Show de Só para bola. complementar rapidinho, a ideia do usuário de e-mail, né, é tanto para ele receber esse acesso direto e conseguir ter um acesso ao portal de maneira prática, como também a gente ter essa visualização de como ele está progredindo no conteúdo, né? A gente ter ali o usuário dele, direcionado àquele usuário, para que a gente acompanhe se ele está fazendo dentro do tempo, se ele foi aprovado, se ele não foi. Então, a ideia seria, né, ele ter um usuário lá, independente de como ele acesse, ele tem esse usuário criado para fazer esse conteúdo e de lá a gente ter esse controle, né, de como ele está evoluindo e você ter essa visualização, tá? E vamos lá, a última pergunta aqui, a do Anderson, só para a gente finalizar, se ele consegue criar campanhas de phishing com vários modelos que serão enviados em forma aleatoriamente. Boa pergunta, tá, Anderson? A gente tem sim como criar várias campanhas para ser enviadas aleatoriamente. Era uma coisa que eu ia pontuar ali quando o Yuri estava fazendo a criação da campanha, mas a gente consegue fazer agendamentos, tá ali de forma aleatória, e aí chega dos diversos modelos ali de forma realmente de acordo com como a gente agendar. Eu vou até compartilhar aqui rapidinho, tá? Já que apareceu a dúvida, né? Show de bola. Show. Então, tirando a dúvida aqui do amigo do Anderson, né? Do Anderson, isso. Pronto. Eu selecionei aqui três, tá? 3 e-mails aqui aleatórios, só para te mostrar rapidinho. Você coloca ali o nome da campanha. Vou colocar aqui, tá aqui. Resposta Anderson. Só realmente para a gente poder validar ali e mostrar para ti. Vou selecionar aqui o participante. Se eu quiser selecionar todo mundo que Te deu o aceite, tá? tem essa parte também, mas é outra conversa. Não, mas foi bom você falar, porque normalmente, qual é o processo padrão? Você, ao importar o e-mail da pessoa aqui, ele recebe um e-mail de aceite para se cadastrar na plataforma. Mas também existe a possibilidade, quando você já verifica o teu domínio aqui dentro, e você pode dizer, poxa, não, esse treinamento aqui vai ser obrigatório para todo mundo. Então, não tem dessa do usuário não aceitar um convite. Então, também dá para já adicionar as pessoas aqui, e elas já começaram, elas não recebem uma solicitação de aceite, né? Elas já podem receber diretamente os treinamentos que você abriu. Direto ali no e-mail, né? Isso, não precisa confirmar. Essa verificação de domínio também vai ser necessária para que vocês possam utilizar também o domínio de vocês ali nos testes de phishing, tá? Então, ali é a parte mais técnica da configuração, não, o nosso foco agora, por isso que a gente marca, fica à disposição para conversar depois no detalhe, para quem quiser abordar esses temas aí. Falar aí. Pronto, show de bola. Então aqui, pessoal, como a gente estava mostrando, a gente consegue configurar para envio aleatório, tá? A gente define ali um período de tempo onde ele vai acontecer os envios, e aí durante esse período ele envia ali da forma como está randomizado aí dentro da plataforma os e-mails, selecionou 3 modelos, né? Então ele vai enviando ali 3 modelos. Para os usuários que a gente selecionou, vai colocando. Interessante aqui também é esse tempo de recolha, tá? Que às vezes acaba ali o período, eu coloquei um mês de captação aqui, de envio de e-mail. Perfeito. Só que dentro desse um mês, pode ser que o cara vá clicar nesse phishing 1 mês e 2 dias. Então, quanto mais tempo a gente dá aqui de recolha, mais tempo a gente tem para se o cara pegar no 6º dia, né? Um mês. Depois que expirou o período, né? Ele ainda Exatamente. vai fazer ali a coleta se ele clicou ou não no link. Perfeito. Show de bola. Queria agradecer aí o Davi, tá? Parceiro aí Caspés, que tá com a gente. Também ao Yuri aí pelo tempo. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Agradecer também a participação de vocês e colocar aqui à disposição para momentos posteriores, como eu falei, contem com a gente. Vamos embora. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Aí, cara, sempre tá aqui com a gente. O apoio aí fenomenal. E também agradecer aqui o pessoal do marketing que fez
tudo acontecer aqui, foi de grande apoio esses dias aí para tudo funcionar bem, então só agradecer mesmo. Show, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.